Bora mergulhar na história de um dos lugares mais icônicos e, olha, cheios de atmosfera de Londres. Olha, a resposta pode até surpreender. Não é sobre o que eles fizeram em vida, mas sim onde eles descansam hoje. Pois é, todos eles estão em um dos lugares mais extraordinários de Londres, o cemitério de Highgate. E isso já mostra de cara a história rica e diversa do lugar, né? Mas olha que interessante, a história dele não começou com gente famosa, começou com uma baita crise. Então, para a gente entender o porquê da criação de Highgate, a gente precisa voltar no tempo, lá para o comecinho do século XIX, para uma Londres com uma realidade bem sombria. Imagina só. Na década de 1830, os cemitérios das igrejas de Londres estavam abarrotados, superlotados a um ponto perigoso mesmo, sabe? Era uma crise de saúde pública séria. A cidade estava literalmente sem espaço para enterrar os mortos. A situação era tão crítica que o parlamento teve que tomar uma atitude. E a solução que eles encontraram foi a criação dos Sete Magníficos. Era basicamente um plano bem grandioso e ambicioso: criar 7 cemitérios enormes, modernos e, o mais importante, bonitos e espaçosos nos arredores da cidade para aliviar essa crise toda. E aí a gente chega em Highgate. Porque de todos esses novos cemitérios, Highgate foi pensado para ser tipo assim, a joia da coroa desse novo sistema. 170 mil. É muita gente, né? Esse é o número aproximado de pessoas enterradas lá em Highgate. Dá para ter uma ideia da escala gigantesca dessa solução que os vitorianos encontraram. Ele foi inaugurado lá em 20 de maio de 1839, com o projeto do arquiteto Stephen Geary. E a ideia não era só criar um cemitério, mas sim um cemitério-jardim, um lugar chique, sabe? Prestigioso para a elite da cidade. Ou seja, Highgate não era só um lugar para enterrar gente, era também um negócio bem lucrativo e um espaço público super bonito. Só que a história do cemitério, nossa, é super dramática, cheia de altos e baixos, com momentos incríveis e outros, bem, devastadores. Essa linha do tempo aqui resume bem essa montanha-russa. Pensa só, em 1839 ele é fundado e vira um sucesso. Em 1854 ele expande com o Cemitério Leste. Mas aí, em 1960, a coisa desanda, a grana acaba, o lugar é abandonado e a empresa vai à falência. O cemitério fecha. Só que em 1975, um grupo chamado Amigos do Cemitério de Highgate surge para salvar o lugar. E em 1981, eles conseguem comprar propriedade e começam a restauração. É uma história incrível de ascensão, queda e um resgate heróico, né? E mesmo com todo esse abandono, o lugar tem uma beleza meio decadente, romântica. A arquitetura grandiosa da Era de Ouro de Highgate, nossa, continua sendo de tirar o fôlego. E falando em arquitetura, tem algumas coisas que são destaque. As 2 capelas, a Avenida Egípcia e o Círculo do Líbano. Os arquitetos realmente criaram uma paisagem impressionante, com estruturas feitas para impactar mesmo, para dar aquela sensação de algo eterno, atemporal. E esses 2 últimos, a Avenida Egípcia e o Círculo do Líbano, são especiais. A Avenida Egípcia é tipo um portal em arco que te leva para uma passagem com 32 criptas dos lados. Já o Círculo do Líbano é uma estrutura circular gigante construída em volta de um cedro super antigo com 36 criptas privadas. Essas 2 estruturas são tipo o coração do cemitério oeste e mostram muito bem essa pira que os vitorianos tinham com grandiosidade e estilos antigos. Mas não é só a arquitetura que faz a fama de Highgate, não. O legado do cemitério hoje em dia é muito consolidado pelos nomes famosos que estão enterrados lá. E que lista, hein? A gente tem Karl Marx, o filósofo, George Eliot, a romancista, Michael Faraday, o cientista, Douglas Adams, o escritor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, a artista e poeta Elizabeth Siddal e até o cantor George Michael. Essa lista incrível fecha o ciclo e responde aquela nossa pergunta lá do comecinho. É uma variedade impressionante de gente influente, né? Então, no fim das contas, o que é Highgate? É um marco histórico, uma reserva natural ou a memória silenciosa de uma cidade inteira? A verdade é que ele é tudo isso e muito mais. E nos faz pensar, né, como é que a gente preserva as histórias de quem veio antes da gente.